A Segunda Guerra Mundial não é apenas um dos conflitos mais marcantes da história da humanidade. De modo algum, qualquer conflito militar armado envolveu tantos e gigantescos efetivos de tropas. O conflito intercontinental, marcado por condutas criminosas, sendo a principal os extermínios em massa da população judia habitante na Europa. Tal ato teve a aprovação do povo alemão, que foi convencida por Adolf Hitler, cujo qual em seus discursos afirmava e reafirmava que o povo judeu era o grande culpado pela crise que antecedeu o período da guerra. Calcula-se que o resultado deste massacre foi a morte em torno de 6 milhões de judeus. Após a rendição alemã e o fim da Segunda Guerra, foi iniciada uma operação de busca e apreensão dos principais líderes nazistas e ou do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães para o júri devido aos seus crimes de guerra. O julgamento estabelecido pelo Tribunal Militar Internacional foi nomeado por nome da sua cidade-sede, Nuremberg, ou seja, o evento foi chamado de o Julgamento de Nuremberg. Durante o júri foram julgados inicialmente os 24 principais criminosos alemães. Obviamente, Adolf Hitler estaria dentre estes, porém o líder nazista preferiu a própria morte e acabou por cometer o suicídio. Nas 24 resoluções após o julgamento, resultaram-se em prisões, execuções e até mesmo a absolução de alguns dos réus. Martin Bormann, vice-líder do partido nazista e secretário de Hitler, morte por enforcamento. Karl Dönitz, presidente da Alemanha e comandante da Marinha Alemã, prisão por 10 anos. Hans Frank, governador-geral da Polônia, morte por enforcamento. Hans Fritze, ajudante de Joseph Goebbels no Ministério da Propaganda, absolvido. Walter Frank, ministro da Economia, prisão perpétua. Hermann Göring, comandante do exército alemão, morte por enforcamento. Rudolf Hirsch, vice-líder do partido nazista, prisão perpétua. Alfred Judge, chefe de operações de serviço secreto, morte por enforcamento. Ernst Kaltenbrunner, chefe da polícia alemã, morte por enforcamento. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando das forças armadas, morte por enforcamento. Gustav Krupp, industrial que usufruiu do trabalho escravo, absolvido devido à saúde debilitada. Robert Liu, chefe do corpo alemão de trabalho, suicidou-se na prisão. Konstantin von Neurath, ministro das Relações Exteriores, prisão por 15 anos. Franz von Papen, ministro e vice-chanceler, absolvido. Erich Rieder, comandante-chefe da Marinha Alemã, prisão perpétua. Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, morte por enforcamento. Alfred Rosenberg, ideólogo do racismo, morte por enforcamento. Fritz Sauckel, diretor do programa de trabalho escravo, morte por enforcamento. Radman Sketch, presidente do Banco Central, absolvido. Baldur von Schirach, líder da juventude hitleriana, prisão por 20 anos. Arthur Seyss, líder da anexação da Áustria e dos Países Baixos, morte por enforcamento. Albert Speer, arquiteto do regime, prisão por 20 anos. Julius Streicher, chefe do comando dos centros de concentração, morte por enforcamento. As sentenças do julgamento de Nuremberg foram executadas no presídio da cidade, onde foi montado um cadafalso para execução. 10 das sentenças de morte foram executadas na parte da manhã do dia 16 de outubro de 1946, já que os outros 2 condenados cometeram suicídio.